falar de nós? O que vão falar de você? O que os nossos filhos vão falar sobre nós, sobre os nossos feitos, né? Nós vamos ver aqui feitos poderosos. O que vão falar dos nossos feitos? Porque uma coisa a gente fala dos feitos dos outros. Alguém venceu, alguém rompeu para que nós estivéssemos aqui nesse momento. Mas o que nós temos feito para também sermos pessoas épicas? Pessoas épicas, atitudes épicas consistem em justamente isso, coisas extravagantes, decisões extravagantes, que alguém acreditou. Continua crendo, mesmo quando nada faz sentido. Mas se a gente acreditar somente naquilo que faz sentido, então isso não é épico, isso é o que eu estou vendo, é uma fé natural, não é uma fé no sobrenatural. E se nós não acreditamos nesse sobrenatural, nesse épico, é porque nós não acreditamos que Deus é épico também, que Deus é poderoso. Aqui no Salmo 108:13, vamos juntos por favor. Com Deus faremos proezas, e Ele esmagará os nossos inimigos. Então nós falamos uma palavra como essa, nós faremos proezas com Deus, e Ele esmagará os nossos inimigos. Nós temos algumas passagens na Bíblia que falam justamente isso, a batalha é do Senhor. Mas é claro que eu tenho que estar lá no campo de batalha, que eu tenho que estar lutando. Então a Bíblia tem muitos exemplos, a Bíblia é um livro de heróis, a Bíblia é um livro de histórias épicas. E épico é aquilo que é grande, que é incomum, que é extraordinário, que é inusitado. Então, esses atos épicos são aqueles que acontecem quando todo mundo está pensando de um jeito e tem aquele lá que acredita. E a gente tem vários exemplos aí pelo mundo de inventores, de empresários, de empresas que todo mundo disse que não ia vingar, não ia ser bobagem, não tinha sentido, e foi. Porque ele acreditou, ele não foi com a cabeça da maioria. Então Noé é um exemplo, por exemplo, de um homem que fez coisas épicas. Não fazia sentido, ele construiu um barco, não era num lugar que chovia dessa maneira, para poder falar igual, por exemplo, na Índia, né, no sul da Ásia lá, que tem as monções, então tem aquele 6 meses do ano que fica chovendo, não era uma região assim. Então não tinha sentido, por que esse cara vai ficar fazendo uma arca, falando que vai vir um dilúvio, que é para eu me arrepender, que a coisa vai desandar mais cedo ou mais tarde, e eu não sou um carpinteiro, um engenheiro, eu não sei nada. Ele não sabia. Outro exemplo é Abraão. Ele fez coisas épicas e ninguém entendeu, ninguém apoiou o Abraão, mas Deus deu graça a cada uma dessas pessoas. Por quê? Porque eles simplesmente creram. E no final, sempre vale a pena. Quando nós fazemos as coisas na direção do Senhor, sempre vale a pena. Por quê? Aqui no caso deles, a família deles foram salvas, a vida foi preservada. Então, cedo ou mais tarde, aquilo que está todo mundo falando que não vai dar certo, e você está lá acreditando, cedo ou mais tarde vai vir um teste, vai vir uma enchente, vai vir uma situação, e você vai estar preparado, porque você creu. Então no final, tudo vai fazer sentido. Tudo aquilo que não fazia sentido, uma hora fez. Quantas coisas que nós já vivemos, testemunhos que você já ouviu, testemunhos que você já viveu, e você pode contar, que naquela hora que estava vivendo aquele problema, aquela doença, aquela dívida, aquela situação que parecia uma situação perdida, nada fazia sentido, mas você perseverou e você viu a glória de Deus. Sim ou não, pessoal? Então, quando a gente está vivendo uma situação, parece que não vai fazer sentido, não tem porquê, onde eu vou tirar essa situação, o que de bom eu vou tirar dessa circunstância? No final nós vamos entender. Quando nós seguimos esse mover de Deus, nós recebemos o favor para fazer o que é necessário.
Aqui em 1 Crônicas 29:12, aquela passagem que a gente conhece, diz assim: toda a riqueza e prosperidade, fala, vem de Deus. Tu governas todas as coisas com teu poder e a tua força. Quem governa sobre todas as coisas e com força? Deus. E podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Quem pode tornar grande e forte qualquer pessoa, pessoal? Deus. Então aqui em 3 momentos a gente vê Davi falando de Deus. Toda riqueza e prosperidade vem de Deus. E Deus governa todas as coisas com teu poder e a tua força. E Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Então a palavra de Deus nos dá poder, fala, me dá poder para adquirir riquezas, porque nós temos poder. Fala, porque eu tenho poder. Então o que é que nós precisamos fazer quando nós temos um Deus assim poderoso? Fala, eu só preciso dizer sim. Qualquer pessoa pode ser levantada, mas os desafios, eles nunca vêm com uma cara bonita. Não é verdade, pessoal? Sempre vem com uma cara feia. A gente sempre quer ser esse. Não, eu quero que o Senhor me levante, Senhor. Eu quero ser esse daí, esse cara grande e forte, essa pessoa grande e forte. Mas quantos teriam enfrentado Golias? Essa é uma pergunta para você. Essa é uma pergunta para mim. Todo mundo quer ser levantado e tornado poderoso, mas quantos que no dia a dia, seria aquele que se levantaria? Ninguém precisa ficar chateado não, ninguém precisa ficar preocupado não, eu vou lá e vou enfrentar. Quantos? Quem talvez seria esse, que seria aquele homem, aquela mulher, que se colocaria à disposição e confiaria em Deus? E é aí que está um nível de algo épico, que a gente tem que trazer para a nossa vida. São atos épicos, atos corajosos, que fazem uma pessoa se destacar. Golias, por 40 dias, ele fazia o que, pessoal? Ele pedia um homem. Se eu vencer, vocês são nossos escravos. Se ele me vencer, nós seremos seus escravos. Então ele pediu um homem. E quantos se apresentaram, pessoal? Nenhum. E era de graça? Não, tinha riquezas, tinha prêmios. Então os desafios são para nós como esse Golias. Golias foi a oportunidade somente de Saul, sim ou não, pessoal? Não. Golias foi a oportunidade de todo mundo ali. Então, está na nossa frente a nossa oportunidade. E às vezes a gente fica aí ouvindo conversa, falando de bobagens, e vem alguém e passa e assume a frente. E pega aquela oportunidade. Então, os nossos Golias, os nossos leões, os nossos desafios estão na nossa frente. A gente quer muito, a gente diz que quer muito, mas a gente muitas vezes não agarra as oportunidades. Muitos têm feito como Saul. Por 40 dias aquela bênção que vem com cara feia, ficou lá, na frente, na mão do Saul por 40 dias. E esse é o problema de muitas pessoas. Muitas pessoas não fazem o que elas têm que fazer. Aí quando vê um Davi que vai lá e pega e faz, aí a pessoa se revolta. Ela não faz o que ela tem que fazer, mas depois ela se revolta com quem fez. Com uma pessoa que nunca foi o problema de Saul, sempre foi bênção na vida de Saul. Então muitos não fazem o que tem que fazer, depois fica chateado, remoendo, arrependido, mas na hora não faz. Então muitos dizem que acreditam, que creem na palavra, mas fazem do Golias maior do que Deus. Então a gente acabou de ler aqui, com Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos, mas na hora do problema, na hora do gigante, da cara feia do problema, a gente coloca o inimigo como maior do que Deus. Então nós precisamos analisar tudo isso e mudar essa mentalidade, mudar esse padrão de fé. Porque a maioria das pessoas aceita ser mediano, como aqueles soldados. Falava do Golias, falava dos prêmios, mas não se colocava, não se apresenta.
A maioria diz que quer muito, mas não se sacrifica para conquistar aquilo, mas está se sacrificando por outras coisas. Então os vencedores, tem algum medalhista olímpico, alguma pessoa que é o número 1 em alguma coisa que ela é mediana, pessoal? É possível isso? Não, porque se ela é mediana, ela não vai se destacar. Então quem se destaca é quem sai da multidão.